Fisiologia do orgasmo feminino e masculino. Durante o orgasmo, ocorrem várias alterações psicológicas, neurológicas, fisiológicas, vasculares e hormonais, tanto nos homens quanto nas mulheres. A fisiologia do orgasmo feminino é mais complicada do que a do masculino. O orgasmo é a resposta neurovegetativa produzida pelo organismo devido aos estímulos criados durante a fase de excitação. Quando os músculos pélvicos e genitais alcançam sua máxima tensão gerada pela quantidade de sangue acumulada neles, enviam mensagens para a medula. Portanto, o orgasmo é a reação reflexa desencadeada por essas mensagens, e essa reação nervosa causa contrações dos músculos. Assim, o orgasmo é um tipo de descarga explosiva de tensões neuromusculares, acompanhado por uma sensação de prazer intenso. Essa sensação de prazer é capaz de alterar o estado físico e causar uma sensação mental única. Cabe mencionar que as mulheres desfrutam de menos orgasmos do que os homens, especificamente 61,6%, contra 85,5%. Fisiologia do orgasmo feminino. Durante o orgasmo feminino, ocorrem diversas alterações psicológicas, neurológicas, fisiológicas, vasculares e hormonais. Essa resposta fisiológica envolve, entre outros aspectos, elevação do útero, lubrificação vaginal, dilatação e aumento da vulva, aumento do suprimento sanguíneo para os órgãos genitais, ereção do clitóris, contrações intermitentes nos músculos genitais, rubor sexual, ou seja, coloração rosada no rosto e no peito. Elevação do limiar de dor em algumas áreas do corpo. Além disso, o orgasmo feminino ocorre em 4 etapas bastante diferentes. Esse ciclo pode durar em média cerca de 15 minutos, com algumas variações individuais. Portanto, as etapas do orgasmo feminino são: Etapa 1. Excitação. Essa primeira fase tem uma duração variável, de apenas alguns minutos a várias horas após o início da estimulação erótica. Fisicamente, a mulher começa a lubrificar, experimenta a expansão da vagina, inchaço dos grandes e dos pequenos lábios, clitóris e seios. Além disso, a frequência cardíaca acelera, aumentando a pressão arterial e a frequência respiratória. Etapa 2. Platô. Durante a fase 2 do orgasmo feminino, as mudanças da fase de excitação são acentuadas. Os lábios vaginais engrossam e mudam levemente de cor. Além disso, as paredes vaginais se enchem de sangue, e a abertura vaginal aumenta de tamanho. O clitóris também aumenta de tamanho, porque se enche de sangue, e as frequências cardíaca e respiratória continuam a acelerar. Etapa 3. Orgasmo. É o clímax do ciclo. É a etapa mais curta, pois dura apenas alguns segundos. Durante essa etapa, a mulher experimenta uma série de contrações musculares involuntárias na vagina, útero e reto, que são muito agradáveis. Etapa 4. Resolução. A última fase é caracterizada pelo retorno a um estado de repouso. Pode durar de 5 a 60 minutos. Durante esta fase, a mulher retorna ao estado prévio à estimulação. Algumas mulheres podem responder a estímulos adicionais após o orgasmo, diferentemente dos homens. Além disso, é importante considerar que as mulheres têm uma fase de resolução muito mais longa que os homens, e muitas sentem a necessidade de continuar com a prática sexual.
Cada mulher sente diferentes sensações, intensidade e duração do orgasmo, pois é um reflexo com um limiar que pode ser modificado por vários fatores. Fisiologia do orgasmo masculino. A maioria das pessoas pensa que o orgasmo masculino ocorre quando há ejaculação. Este costuma ser o caso, mas não necessariamente. Na realidade, a ejaculação pode ocorrer após o clímax e pode nem ocorrer. Portanto, pode haver um orgasmo sem a expulsão do sêmen. Apesar de passarem pelas mesmas etapas, excitação, platô, orgasmo e resolução, as sensações nos homens costumam surgir muito mais rapidamente do que nas mulheres. As etapas do orgasmo masculino são caracterizadas por excitação. O pênis sofre uma ereção, o escroto e os testículos aumentam de tamanho. Platô. Durante esta etapa, há a secreção das glândulas de Cooper, a contração da próstata e a contração nas vesículas terminais. O orgasmo geralmente é quando o homem ejacula, mas, como vimos, nem sempre isso ocorre. O esfíncter, uretra, pênis e esfíncter retal também se contraem. A resolução é muito mais curta do que nas mulheres, assim como ocorre com elas, é um retorno aos estados fisiológicos normais. Você conhecia as etapas do orgasmo? Sabia que havia diferenças entre o orgasmo masculino e o feminino? Esperamos que este artigo tenha esclarecido as dúvidas que você tinha, e até as que você nem sabia que tinha.